Olá para você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso canal. E estamos aí na nossa super série sobre a criação de uma web rádio. E aí, você já definiu o projeto da sua web rádio? Já está pensando aí na programação? Nos episódios anteriores a gente falou muito sobre essa programação. A gente fez um episódio com reflexões sobre programas e horários e objetivos, né, de ouvintes, né, nossa persona da rádio. E no episódio passado a gente trabalhou um pouquinho como cadastrar essa grade de programação na plataforma da BR Logic, que é a que nós estamos usando para a nossa rádio teste aqui do canal. E hoje a gente vai ver como programar as playlists. Isso é um pouco complexo e importante entender bem como isso funciona. Eu tive um pouquinho de dificuldade no começo, o pessoal lá da BR Logic me deu uma ajuda com algumas informações sobre melhores práticas, porque tem várias formas de fazer, mas claro, tem algumas maneiras de fazer que facilitam depois situações futuras. Então, é preciso entender bem como isso funciona para programar certinho e para as coisas darem certo. As playlists são o que nós utilizamos dentro da plataforma, e não é só a BR Logic que trabalha dessa forma, outras plataformas também usam técnicas similares, não iguais, mas similares. É onde a gente programa, na verdade uma lista, né? Uma playlist, como o nome diz, dos conteúdos que vão ao ar. E nessa playlist nós vamos programar tudo que vai ao ar num determinado programa, num determinado horário. Desde música, locução, vinhetas, comerciais, né? Lembre-se que nós estamos falando da criação de uma rádio automatizada. Nós estamos utilizando aqui o Auto DJ, né? Claro que você pode ter aí os seus programas ao vivo e entrar com eles utilizando, né, simplesmente as tecnologias que você tem aí disponível. Se você tem um estúdio, por exemplo, ou você tem um computador com softwares para gerar programação ao vivo, né, você vai fazer isso sem passar por isso que nós estamos ensinando aqui. Isso que nós estamos falando aqui é para criar uma rádio automatizada, uma rádio que vai funcionar de forma autônoma. Né? Não vai ter intervenção humana durante o funcionamento. Então a gente vai criar programas e horários, colocar lá as vinhetas e tal, e isso vai ficar rodando. Né? O interessante é que no seu projeto de rádio, já que você está falando sobre isso, né? Vamos concluir o raciocínio, que você tenha também programações ao vivo. Isso é interessante, dá uma dinâmica, dá uma alma para a rádio. Né? Mas isso não é possível, muitas vezes, num projeto que conta com menos profissionais, né, ter isso o tempo todo no ar. Então você usa a automação para cumprir essas lacunas de programação, né, para ter tudo certinho funcionando. As rádios comerciais também fazem isso. Tá? A maioria das rádios comerciais no ar, em radiofrequência mesmo, as que você pega no FM, por exemplo, também utilizam em determinados horários automação. Eles têm um software de automação lá, e em determinados horários a rádio funciona sozinha, sem ter ninguém lá dentro. Né? É a mesma técnica. Né? Voltando ao foco do nosso episódio de hoje, vamos falar das playlists, então. As playlists têm uma série de definições que você vai fazer, e depois você vai programar essa playlist no horário do programa que você determinou. Então, no episódio passado, a gente definiu a grade. O que é a grade? A grade e a playlist são duas coisas independentes, mas que você vai ter que manualmente trabalhar com elas sincronizadas. A grade é a tua lista de programas, né, que vai ficar disponível no site e no app da sua rádio. No episódio passado, a gente fez teste disso, mostrou como funciona. Tá? Não vou ficar repetindo aqui, senão a gente vai muito tempo de vídeo, né? Então, agora, o que você precisa, né, você definiu, por exemplo, nós fizemos isso no episódio passado, definimos do meio-dia uma, o programa Zen Time vai para o ar. Uma hora Zen Time. É um programa com música calma. Então, lá na grade, lá no site da rádio, já está aparecendo que meio-dia uma tem o programa Zen Time. Mas ele não está no ar. Vai chegar nesse horário, quem está ouvindo a rádio, o programa não vai entrar no ar. Ele não está... O conteúdo dele não está lançado no ar. E esse lançamento é que faz através das playlists. Então você tem que fazer as duas coisas de forma sincronizada. Monta a grade lá e depois cria as playlists para bater com a grade de programação. Vamos para a tela do computador para ver como é que faz isso. Deixa eu startar aqui no computador a gravação do meu OBS, né?
para gravar a tela e você visualizar aqui os procedimentos. Já estamos aqui gravando. Vamos abrir aqui a plataforma. Essa aqui é a grade de programação, então, que a gente definiu no episódio passado. A gente criou esse programa aqui, ó, o Zentime, meio-dia às 13, tá? Agora falta lançar no ar o conteúdo dele. Então agora sim eu vou entrar aqui na minha web rádio, porque eu vou mexer no conteúdo da rádio em si. Então é aqui dentro que eu faço isso. E aqui dentro da web rádio eu vou localizar aqui a parte das playlists. Claro que para você alimentar a sua playlist, você já tem que ter os conteúdos inseridos na plataforma. Lembra quando a gente veio aqui no gerenciador de arquivos, em alguns episódios lá atrás, e a gente colocou aqui no gerenciador de arquivos as pastas, né? E os comerciais, as vinhetas, podcasts são programas, né? Que a gente inseriu tudo aqui. Então esse conteúdo já tem que estar aqui para mim poder colocar na playlist, né? Então essa etapa você já deve ter feito, né? Já deve ter subido os conteúdos do programa definido. Eu aqui na parte de músicas, ó, eu coloquei as músicas separadas por estilos, né? Então o que eu vou inserir nesse programa do meio-dia são as músicas que estão nessa pasta aqui, na pasta Easy, por exemplo. Eu tenho 3 pastas Easy aqui, ó. Essa aqui é a pasta Easy com músicas internacionais mais lentas, calmas, para relaxar mesmo. As músicas lentas brasileiras. E essas músicas lentas que eu coloquei aqui com a sigla ST, você vai achar engraçado eu mencionar isso, mas esse ST aqui, para mim lembrar, eu coloquei ST de sessão da tarde. Sabe por quê? Porque nessa playlist aqui eu tenho umas músicas estilo Frank Sinatra, algumas coisas de jazz e tal, né? Que lembra tipicamente os filmes que passavam na sessão da tarde na minha infância. Você vê, é bem antigo isso, né? Então eu separei aqui nessa pasta porque é uma vibe diferente. No programa Zentime do meio-dia, eu não vou inserir essas músicas da pasta ST, só da BR e da Internacional. Só essas aqui, das músicas lentas aqui, dessas aqui. No programa da madrugada, eu adiciono também essa pasta aqui, né? Porque lá fica mais adequado tocar esse tipo de música. No meio-dia fica meio estranho, né? Eu preferi fazer dessa forma. O interessante é você ver que tem essas possibilidades, né? De você criar playlists separadas, né, para o mesmo programa, né? Por isso já responde aquela pergunta que eu fiz no episódio passado, né? Por que a grade de programação já não é integrada com playlist? Se fosse, já não daria para fazer isso aqui, né? Então tem o trabalho aqui em duplicidade? Tem, mas tem um motivo para isso. E eu acabei entendendo, depois no começo fiquei meio assim com isso e depois acabei entendendo o porquê dessa independência, né? Funciona bem diferente, a princípio, né, de um software de automação de rádio. Então tá, primeiro passo aqui para criar nossas playlists, né? Você vir aqui, eu já tenho várias playlists criadas, que são as programações que estão no ar na nossa rádio teste. E algumas tem tampa, algumas são só teste mesmo, né? Mas enfim, aí já estão criadas essas playlists aí. E eu vou criar uma nova que é para o Zentime do meio-dia. Então vamos lá, vamos criar essa playlist, certo? Aqui já apareceu aberto aqui para mim, né, o conteúdo da playlist. O que eu for adicionando vai aparecer aqui. E aqui eu vou escolhendo o que eu quero adicionar. Claro que é importante definir o nome da playlist, né? Eu vou colocar aqui, Zentime do meio-dia. E vou adicionar primeiramente as músicas aqui na minha programação. Então eu vou pegar aqui na pasta Easy, vou selecionar todas e vou adicionar a playlist. Certo? Vou voltar aqui na raiz da pasta música para abrir a outra, né? Que é a EasyBR, que eu quero adicionar também. Seleciono ela inteira e adiciono. Ele jogou todas as músicas lá dentro, certo? O que mais eu vou colocar neste programa, nesse horário? Vou colocar também alguns comerciais. Então eu tenho aqui algumas campanhas aqui, ó. Fiz, por exemplo, as campanhas, né, de teste, né? Vou adicionar essas duas campanhas lá dentro. Então foi por aqui.
E vamos colocar algumas chamadas de programa aqui dentro. Vou colocar aqui uma propaganda da Orbital Light FM, que é uma rádio web de um colega aí que transmite o nosso programa, né, que é uma rádio parceira aqui do nosso canal. E essa rádio toca música light, então é interessante fazer propaganda dela no meu programa de música light aqui, né, porque eu vou estar falando com o público que vai se interessar pela programação da Orbital Light. Né? Se o cara quer ouvir música light por mais tempo, colocar som ambiente em um determinado local, essa rádio aqui é top para isso. Né? Então, eu vou colocar a propaganda dessa rádio também dentro desse programa, a propaganda do show da noite, né, talvez combine. E eu vou colocar a própria chamada do Zentime para dizer para as pessoas qual é os dias e horários que esse programa tá acontecendo, né? Vamos achar agora umas vinhetas aqui. Eu tenho aqui vários tipos de vinheta. Eu criei aqui umas falas, por exemplo, onde a gente fala, né, da programação. Aqui vou colocar algumas falas aqui que divulgam o canal nosso no YouTube, né, o Radio Waves Channel. Fala de bom gosto, harmonia, música boa, combina com música light, né? Umas falas nesse sentido, ok? Voltamos aqui para a pasta raiz de vinhetas, vamos ver o que nós temos mais aqui. Aqui nós temos uma pasta com vinhetas e falas do Zentime. Na verdade, só vinhetas, né? Eu coloquei no nome aqui o Azinho aqui de abertura e o V de vinheta. Então, eu identifiquei todas assim. Estou organizando dessa forma, fica mais fácil para mim me encontrar. Eu vou colocar aqui todas, vou selecionar todas aqui, todas as vinhetas do Zentime também aqui dentro. E vamos aqui nos adicionais agora e vou colocar uma outra coisa, vou colocar uma hora certa aqui no programa. Então aqui tem uma hora certa feminino, que a gente pode adicionar ao programa, que eu vou colocar aqui, que fica legal também nesse momento do meio-dia da hora, né? Que as pessoas que estão ouvindo, de repente, estão em hora de almoço e tal, almoçando. Importante as pessoas saberem que horas são, se já não está na hora de voltar para o trabalho, algo desse tipo, né? Então é interessante informar a hora certa no programa, pelo menos umas 2 vezes no meio do programa, certo? Então aqui, ó, o conteúdo está aqui todo misturado, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma inserção de conteúdo planejando pedir para a plataforma dar uma misturada nisso aqui, tá? Mas você poderia inserir manualmente cada conteúdo aqui na sequência que você quer. Por exemplo, colocar aqui a abertura, a música e tal. Como isso aqui é bastante trabalhoso, né? Eu poderia colocar as músicas para 1 hora de programa, aqui definir, né? Música por música. Colocar cada item, né? Como eu disse, na posição que eu quiser. E aqui ele vai mostrando aqui o horário da posição, né? Mas eu inseri tudo misturado e joguei todas as músicas da pasta ao mesmo tempo, porque isso aqui me permite uma coisa que aumenta muito a minha automação e diminui drasticamente o meu trabalho braçal na programação, né? Então, eu vou mostrar para vocês essa mágica e depois vocês podem decidir se faz o processo todo manual ou se faz ele dessa forma automatizada para facilitar o teu trabalho. Você vai ver que dessa forma que eu vou fazer, essa playlist vai funcionar para a semana inteira e eu não vou precisar mais mexer nela. Ela vai ficar no ar rodando o Zentime direto, indefinidamente, né? Mais de uma semana, não há necessidade de mexer, porque ela tem bastante conteúdo e a repetição desse conteúdo não vai ficar tão visível, né? E eu não vou precisar me incomodar com ela por um bom tempo. Mas você tem que ver qual é o caso aí para a sua rádio. Então aqui tem um menu onde eu posso definir reprodução sequencial ou reprodução aleatória. Quando eu ativo a reprodução aleatória, note que em vários itens aqui apareceu esse símbolozinho do aleatório. Esses itens vão rodar de forma aleatória, né? Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui, né? Os aleatórios estão, o verde é a música, tá? Veja que a pastinha verde lá é de música, o verde aqui corresponde às músicas que eu inseri. Então as músicas estão com esse aleatório ativado. O que isso significa? Veja bem, que aqui na primeira música, na primeira posição, eu tenho essa música aqui.
né? Se eu der o play na lista, ele vai rodar essa música aqui nesse momento. Quando essa lista for executada novamente, né? Por exemplo, programei essa lista de segunda a sexta ao meio-dia. Então, se hoje é segunda-feira, ele inicia com essa música aqui. Amanhã, quando ele der o play na lista, não vai tocar essa música aqui. Apesar de que aqui na playlist está aqui marcado que nessa posição é essa música, não vai ser ela executada, porque tem o símbolo de aleatório. Ele vai substituir por qualquer outro que também tem o símbolo de aleatório. Então as músicas não vão se repetir, elas vão ficar sendo sorteadas a cada vez que a playlist vai ao ar. Olha que coisa incrível isso. O quanto isso ajuda. Cada vez que a playlist entrar no ar, ele vai sortear uma nova sequência. O que está, então, repetindo, é importante entender isso, o que está com esse símbolo de aleatório aqui vai rodar de forma aleatória. Vai sempre ser diferente, ok? Você pode estar me perguntando, ainda preocupado, mas sim, as vinhetas estão tudo lá embaixo, no final da programação, não vai nem rodar no programa, porque o programa tem 1 hora de duração, né? E a 1 hora de duração completa onde? Aqui assim, ó. Aqui completa 1 hora de duração. E cadê as vinhetas? Estão lá no final. Então agora vem a segunda parte da mágica, que é um recurso bem legal que essa plataforma oferece para organizar todo o material de forma automática. Então vamos entender aqui, ó, o que eu posso fazer. Lembra que eu inseri lá um monte de coisa, né? Tá tudo lá inserido de qualquer jeito. Aqui eu posso dizer para a plataforma fazer uma mistura dos meus conteúdos da seguinte maneira. Uma vinheta a cada 2 áudios. O que são os áudios? São esses verdinhos aqui, as músicas, né? Então, a cada 2 músicas ele vai rodar uma vinheta. Ele vai embaralhar isso aqui e colocar uma vinheta a cada 2 músicas. É bom isso? Eu vou pedir para ele fazer com 3. A cada 3 músicas ele roda uma vinheta. Comerciais. Comerciais são aqueles que eu inseri da pastinha de comerciais, né? Eu vou colocar aqui para eles rodar também a cada 3, né? Porque daí, tocou 3 músicas, ele vai rodar uma vinheta, vai rodar um comercial, ou poderia pedir para rodar 2, ou 3, ou 4, quantos eu quisesse. E vou pedir para ele rodar também, nesse momento, a hora certa, a cada 3. Vai ficar chato, né? Falando muitas vezes a hora certa, vou colocar a cada 6 a hora certa. Né? Então, por exemplo, vai tocar 3 áudios, daí vai tocar uma vinheta, um comercial, e depois vai tocar mais 3, depois desses mais 3 vai ter a vinheta, o comercial e a hora certa. E vou pedir para ele pegar esses conteúdos aqui, comercial, vinheta, tudo, e embaralhar isso na minha playlist. E clico aqui no reorganizar. Olha só como ficou, como a minha playlist ficou. Agora a minha playlist começa com essa música e quando chega nessa posição aqui, ele vai rodar essa vinheta, vai rodar aqui o Radios.net aqui, né? Que é um comercial e depois ele volta para a música. Certo? Eu posso agora, que ele fez essa mistura toda, se eu quiser, aleatoriamente, né, eu posso mudar a posição dessas coisas aqui. Posso, aliás, aleatoriamente não, queria dizer manualmente, né? Então eu vou vir aqui, por exemplo, no Vinhetas. Agora eu vou inserir isso, porque senão ele teria misturado isso lá no final. Você já vai entender o que eu estou falando. Aqui no Zentime tem um arquivozinho que é a abertura dele. Essa abertura eu quero que fique aqui no início. Então, eu vou colocar aqui no início. Então, ele vai começar sempre com a abertura. Né? Se eu tivesse inserido antes de dar o embaralhar lá, ele teria jogado a abertura em alguma posição aleatória aqui também. Certo? Então, tá aí. Aí nós temos uma playlist criada, né? As músicas, como estão aqui com o símbolo de aleatório na frente, vão ser alternadas, né? Elas não vão tocar sempre nessa sequência que está aqui, elas vão variar sempre essa sequência, e aqui eu fiz aquela programação ali de embaralhamento. Né? Quando eu venho aqui de novo, ela já vem zerada
na forma default, né, para mim criar um novo embaralhamento, né, programa de novo a situação nova que eu quero, que a situação anterior já está programada aqui, ok? Então vamos lá, vamos agora salvar essa playlist. E agora que a playlist está salva, vem uma parte extremamente importante, que é agendar essa playlist, para ela acontecer na programação. Então eu venho aqui no agendar a playlist, certo? E aqui eu preciso, né, para cada dia, agendar a minha playlist no horário que ela vai ao ar. E aqui sim, vai dar mensagem de erro, vai dar problema se tiver conflito de playlist. Se você colocar duas playlists para rodar no mesmo horário. O ZenTime vai funcionar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e à meia-noite. Então observe aqui que ele não está programado para rodar no meio-dia, mas está programado para rodar à meia-noite. Então eu tenho que inserir essa programação do meio-dia. Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que resolver um probleminha aqui, ó. Este programa Morning Web Show começa às 7 e o Tarde Web Show começa a meio-dia. E o que acontece aqui? Se eu disser para o ZenTime começar no meio-dia, ele vai começar no mesmo horário que um outro programa. Vai dar conflito de playlist. E isso vai gerar uma mensagem de erro. Então eu vou editar aqui. Uma coisa que você já deve ter observado é que as playlists, diferente da grade de programação, né, ela só tem definido aqui na plataforma o horário de início e não o horário de final. Por que isso? Porque toda playlist é startada num determinado horário e ela só termina quando começa a próxima. Se você não definir uma próxima, ela fica repetindo indefinidamente, ela fica executando aquela playlist. Então sempre a gente define na playlist só o horário de start dela e não o horário de término. O término é quando começar a outra. Então veja aqui, vamos voltar aqui para segunda-feira. Temos aqui as 7, ué, não foi aqui que nós alteramos? Deixa eu fazer aqui a alteração. Acho que eu não salvei, né? Vamos alterar aqui de novo. Opa. Vou ajustar aqui corretamente. Esse reloginho não é uma coisa muito prática, não. Então, à tarde, RW Show, segunda-feira, 13 horas, salvar. Salva. Vamos lá olhar na segunda-feira, está começando às 13 horas. Eu vou fazer o agendamento só da segunda, mas você já vai ver como funciona para os demais dias. A playlist que eu quero agendar é o ZenTime. Vou agendar lá na segunda-feira e o horário de início dela vai ser 12 horas. E salvo. Pronto. Agora sim, na segunda-feira, quando chegar 12 horas, ele vai botar no ar essa playlist ZenTime que eu criei, ok? Essa mesma playlist, ele vai rodar às 0 horas, né? Então, é um programa que tem 2 horários, tá? Com os 2 agendamentos. Eu preciso agora refazer esse agendamento para os outros dias, ajustar a minha grade, porque eu tinha removido esse programa e também as playlists aqui, né? Dos agendamentos de playlist, para justamente mostrar a vocês esse processo de cadastramento, tá? No próximo episódio, não vai ser exatamente no próximo, mas num dos episódios vindouros, a gente vai fazer algumas playlists manuais, colocar os conteúdos manualmente ali para você também acompanhar mais de perto como esse processo funciona. Mas eu quero deixar claro novamente uma observação que eu tenho feito sempre, que nós não estamos aqui para ensinar como funciona, para dar uma aula de como usar a BR Logic, porque você pode, inclusive, estar fazendo o seu projeto numa plataforma diferente. O nosso objetivo aqui é mexer na plataforma para gerar as reflexões em torno dos conteúdos, né? Então, a gente entender, eu preciso colocar isso, eu preciso ter vinheta, eu preciso ter abertura, eu preciso ter, né, organizado de tal forma, né? Então, a plataforma está norteando essas nossas reflexões sobre o projeto da rádio em si. Esse é o grande objetivo. A plataforma é só o trilho, mas nós estamos trabalhando na locomotiva, ok? Então, é esse o propósito dessa nossa temporada aqui no Radio Waves.
e ficaremos muito contentes se você puder colocar aí o seu comentário, as suas impressões. Conte pra gente, você já tem uma web rádio? Você está pensando em criar uma? Quais web rádios você acha legal? Como você vê hoje esse mundo todo, né, de possibilidades que as web rádios estão oferecendo? E não só as web rádios, mas também hoje se fala muito nos podcasts, né? Os podcasts estão muito em alta. Eu até acho, né, e aqui vai uma reflexão talvez relevante, né, para vocês que estão na ativa no mundo do rádio, para vocês que estão à frente de uma emissora de rádio, né? A gente tem a impressão que essa nova geração, eu tenho 2 filhos, né, um já jovem, outro na pré-adolescência, e acompanho muito, né, o que eles estão consumindo em termos de conteúdos hoje, né, dos meios de comunicação, e vejo com uma certa preocupação o fato de eles não saberem o que é rádio. Eles sabem o que é podcast, eles sabem o que é internet, YouTube, essa coisa toda, as redes sociais, enfim, isso está no mundo deles nesse momento, mas eles não sabem exatamente o que é rádio, como funciona, eles têm essa... não foi apresentado a eles uma emissora de rádio, como é legal ouvir rádio, esse tipo de coisa. Claro que aqui em casa tem a minha influência para isso, né? Mas o que está acontecendo? Essa nova geração, ela não está conhecendo esse conteúdo rádio, né? Esse meio rádio. Isso não é apresentado para eles de uma forma tão evidente. E as rádios não estão assim tão preocupadas com isso. Pouquíssimas rádios que eu conheço, mas pouquíssimas mesmo, fazem hoje programação voltada para adolescentes, para criança, para jovens. Não tem, né? Não tem, é muito raro isso. E isso pode gerar um problema futuro, porque eles não estão conhecendo o que é rádio, né? Você dá um exemplo típico, eu comprei um microfone novo, mais profissional, para mim utilizar nos meus projetos aqui, até porque o nosso programa de rádio aí tá indo para cada vez mais emissoras e tá tendo assim um resultado bem legal. Então eu investi na compra de um microfone mais profissional para utilizar nos nossos episódios e nos nossos programas. Quando eu instalei esse microfone, né, que veio com aquele filtro pop e tudo mais, aquela coisa toda bonita, profissional, de estúdio grande, os meus filhos olham para isso e dizem: nossa, você comprou um microfone de podcast? Né? Quer dizer, dá para ver, eles sabem o que é podcast, isso está no mundo deles, mas o rádio não. Então seria interessante, né, para vocês que possuem emissoras de rádio, para vocês que são profissionais, têm programas no ar, talvez pensar um pouquinho em mostrar para essa galera o que é rádio, em criar campanhas, programas, conteúdos, né, trazer esse público para conhecer o meio de comunicação rádio. Eu acho que isso é vital, né, para a longevidade do rádio aí como meio de comunicação do jeito que a gente conhece e gosta e curte muito. Senão isso tudo vai acabar, de repente, no futuro, né, migrando para outros formatos, coisa que já está meio que acontecendo. Mas aí o formato tradicional, né, corre o risco de ter cada vez menos presença nesse público novo, né, dessa galera jovem aí. Então é uma reflexão final que a gente faz aí sobre coisas que a gente está vendo no mundo do rádio. O que você acha sobre isso? Já se deparou com alguma situação semelhante? Conte aí pra gente, compartilhe conosco. O Radio Waves está cada vez com mais seguidores. Nós não somos um canal, né, com um número gigante de seguidores, nosso número é bem modesto, inclusive, mas os seguidores que estão aqui, né, nesse grupo são pessoas ligadas ao meio de comunicação de alguma forma, ou por gostar muito das comunicações, ou por trabalhar, né? Então é um grupo bastante seleto. Manifeste-se aí, é interessante contar para esse grupo aí o que você pensa sobre esses assuntos e ampliando assim as nossas reflexões sobre isso. Um abraço, até o nosso próximo episódio, obrigado por ter nos assistido, curta aí o episódio, divulgue, ajude o nosso projeto. Um abraço, tchau, tchau.